Se houver uma terceira guerra mundial, provavelmente não começará com tanques avançando pela Europa. Vai iniciar com mísseis, drones e guerra eletrônica, detectando e atacando ameaças ainda na base. Sistemas de alta tecnologia que parecem saídos de um filme de ficção científica, não de um campo de batalha. Foi isso que a China exibiu em 3 de setembro de 2025, quando o Exército de Libertação Popular realizou o desfile do Dia da Vitória em Pequim, oficialmente chamado de Conferência do 80 ou Aniversário da Vitória do Povo Chinês. Guerra de resistência contra a agressão japonesa e Guerra Mundial Antifascista. Que nome longo! O desfile é um evento anual realizado para marcar a derrota do Japão e a contribuição da China para o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o que foi exibido este ano foi a ameaça de iniciar a Terceira Guerra Mundial. O desfile exibiu armas novíssimas, quase todas reais, porém, a maioria sem uso em combate. Alguns são feitos incríveis de engenharia, drones avançados, defesa a laser e mísseis hipersônicos. Outras são tão recém-saídas da linha de produção, ou ainda estão tão no início do desenvolvimento, que ninguém realmente sabe como elas vão se sair quando for para valer. A China já exibiu aspirações em vez de equipamentos reais em desfiles anteriores, como propaganda. Mas esse é o problema. Com um país tão secreto e fechado como a China, e um líder como Xi Jinping, essas armas podem ser o futuro da guerra. Muitas já estão em uso, mas podem ser protótipos ainda distantes de se tornarem confiáveis ou apenas projetos de fibra de vidro no papel. Resultados em laboratório podem não se repetir no campo de batalha. Um míssil balístico intimida nas câmeras. Mas será que realmente acerta um porta-aviões em movimento? Muitos analistas dizem que não consegue. Esse é o paradoxo do desfile da China. Tecnologia séria, mas envolvida em política e aparência. Vamos começar pelos participantes. Um verdadeiro quem é quem dos ditadores mundiais. Vladimir Putin é conhecido por iniciar guerras regionais, já são 8, e ordenar que joguem inimigos pela janela. Kim Jong-un lidera um país pobre, com população sofrendo, enquanto sua família enriquece. Esses convidados de honra permaneceram ao lado de Xi durante todo o evento. Também participaram líderes como Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, cuja repressão a vozes independentes prendeu centenas ou milhares de jornalistas e estudantes. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, tornou missão pessoal pressionar a Ucrânia dentro da União Europeia, em nome de seu amigo Vladimir Putin, bloqueando votações e sabotando a ajuda enquanto seu povo protesta nas ruas. Havia outros participantes, mas para resumir, vou citar mais um, meu favorito de comentar. O presidente sérvio Aleksandar Ervich Vučić tem sido alvo de manifestações em massa em Belgrado, após o desabamento do teto de uma estação ferroviária de concreto em novembro de 2024, que havia sido liberada para uso sem inspeções devido à corrupção desenfreada do governo e ao favorecimento próprio. Ele então tentou encobrir o que havia acontecido. Isso levou a pedidos por eleição antecipada, ignorados, enquanto o governo contratou milhares de capangas com uniformes de polícia sem identificação para dispersar violentamente os protestos, que só aumentaram até agora. Mas essa é uma história para outro dia. Basta dizer que esses não são os mocinhos. O desfile começa após Xi exaltar a bravura chinesa na Segunda Guerra e afirmar que a China não será intimidada pelo Ocidente. Já ouvimos isso antes. Primeiro, passaram voando os helicópteros Harbin Z-20 de transporte médio. Este helicóptero utilitário é semelhante ao UH-60 Black Hawk, usado atualmente pelo Exército dos Estados Unidos da América. Nos anos 80, a China adquiriu 24 helicópteros Sikorsky S-70. O massacre de 1989, na Praça Tiananmen, levou ao embargo e ao fim das relações da China com a indústria americana. Isso levou à necessidade de a China projetar seu próprio helicóptero utilitário. O terremoto de Sichuan, em 2008, destacou a necessidade de helicópteros como o Black Hawk para buscas e resgates após desastres naturais. O Z-20 foi encomendado em 2000 e 6 fez seu primeiro voo em 2013 e foi oficialmente implantado em 2019. Existem várias variantes tanto para uso policial quanto militar, desde busca e resgate até caça submarinos, e até mesmo o S-21, um helicóptero de ataque dedicado.
Equipado com o motor turbo-eixo WZ-10, ele é um pouco mais potente do que o Black Hawk. O Black Hawk é um projeto dos anos 1970, então o helicóptero chinês de 2006 é mais moderno. Se o Black Hawk é referência, seguirá voando bem neste século. Desde 2015, a China desenvolve uma versão furtiva de helicóptero. Após a operação dos Navy SEALs contra Osama Bin Laden em Abbottabad, em 2011, as forças paquistanesas recuperaram partes de um Black Hawk furtivo, que caiu, e possivelmente compartilharam os destroços com a China, permitindo anos de pesquisa gratuita. Em seguida, o helicóptero de ataque Chang'e Z-10 fez sua apresentação. Resultado de um programa de 1998 para criar um helicóptero de ataque médio para o Exército de Libertação Popular. Aviação das Forças Terrestres, braço aéreo do Exército Popular de Libertação, criado em 1988. Em 2003, quando ele voou, as boas relações da China com o Ocidente já tinham acabado há muito, após o massacre da Praça da Paz Celestial. Mas, nesse período, eles tiveram a oportunidade de analisar projetos ocidentais, como o americano AH, um Cobra, assim como o italiano Augusta A129. Com a tecnologia ocidental, os chineses criaram o Z-10. Antes do Z-10, o Exército de Libertação Popular da China dependia do Harbin Z-9 na configuração de ataque. O Z-9, versão licenciada do Eurocopter Dauphin, é um helicóptero utilitário, destacando a necessidade de uma plataforma de ataque dedicada. Em 1995, a China contratou a Kamwolf para desenvolver um projeto preliminar para o helicóptero de 6 toneladas, conhecido como Projeto 941. Após o projeto inicial, os chineses assumiram, finalizaram o design e nomearam Z-10 em 1998. Ele voou em 2003 e entrou em serviço em 2009. Projetado para ataque ao solo, possui cockpit em tandem. Estrutura composta blindada com seção transversal ao radar reduzida e aviônicos fly-by-wire, miras no capacete, forward-looking infrared, receptores de alerta de radar e laser, além de contramedidas eletrônicas. O Z-10 começou com um canhão frontal de 23 mm e depois recebeu um de 30 mm, 4 pontos de fixação capazes de transportar até 16 mísseis antitanque, como o HGJ-10 ou AKD-10, TICTRS-90 mísseis AR-AR e pods de foguetes não guiados. Ele tem a mesma função do AH-64. O Apache é um helicóptero de combate maior, mais pesado e potente, com experiência comprovada, blindagem superior, sensores avançados e sistema de guerra em rede consolidado. O Z-10 chinês é mais leve e compacto, mas em uma luta, o Apache se sai melhor. Depois do Z-10, uma formação de helicópteros de ataque Z-20T apareceu. Esta é a versão armada do Z-20 citada antes, com pontos para foguetes e mísseis. Imagine um veículo de combate de infantaria voador, capaz de lutar, mas com um esquadrão de soldados dentro. Pouco mais há a dizer. Depois, chegaram helicópteros de transporte Chang'e Z-8L. Lançado em 2018, o Z-8L é a versão chinesa de fuselagem larga do Z-8, derivado do Aeroespacial Société Anonyme 321. Projetado com cabine mais larga e fuselagem traseira revisada, permite entrada direta de pequenos veículos blindados por rampa, algo ausente nas versões anteriores do Z-8. Em contexto global, o Z-8L ocupa o nicho de helicópteros médio-pesados. Ele é menor que o Mi-26 russo, o helicóptero mais pesado do mundo, mas supera modelos médios como o CH-47 Chinook e se aproxima da capacidade do CH-53K dos Estados Unidos da América. Agora vamos para a parte realmente interessante. Desfile começando. Primeiro, vieram os tanques de batalha principais, tipo 99B do Exército Popular de Libertação. A versão mais recente do blindado pesado da China, o tipo 99B, é uma melhoria formidável em relação aos outros tanques da família, tipo 99. Ele pesa cerca de 55 toneladas e, no papel, impressiona com canhão de 125 mm, sensores avançados, proteção ativa e mobilidade comparável aos melhores tanques ocidentais.
Baseado no T-72 russo, o tanque tipo 99 também usa carregador automático em carrossel, como o T-72. Isso os torna vulneráveis a grandes explosões em cadeia. Como vimos com muitos tanques russos na Ucrânia, é um avanço em relação aos tanques chineses anteriores. Mas, assim como o T-14 Armata russo, ele parece de alta tecnologia, mas não foi testado em combates reais de alta intensidade. O Exército Popular de Libertação nunca enfrentou uma grande guerra terrestre. Então, não há como saber como esses tanques se sairiam contra uma força da OTAN experiente em combate. Em seguida, veio o tanque médio, tipo 100 mais leve que o 99B, e projetado para implantação mais rápida. Ele preenche uma lacuna entre blindados pesados e veículos de combate de infantaria leves. Pesa cerca de 45 toneladas e tem torre não tripulada, com canhão de 105 mm de carregamento automático, metralhadora de 12,7 mm e 7,60 e 2 mm para alvos terrestres e drones. A tripulação fica dentro dos compartimentos fortemente blindados e controla as armas remotamente. O tanque funciona com um sistema híbrido elétrico para reduzir a assinatura térmica em um campo de batalha dominado por sensores térmicos, tanto no solo quanto em drones. O conceito parece legal, mas novamente é totalmente novo. Tanques médios costumam ser um meio termo, menos protegidos que os pesados e menos ágeis que um veículo de combate de infantaria. Com ataques de cima se tornando padrão no campo de batalha, quanto tempo essas duas metralhadoras vão durar? Como outros equipamentos chineses, só vimos no desfile, não em combate. É difícil saber se o Exército Popular de Libertação achou o equilíbrio ou só criou mais uma peça para mostrar. Os tanques vinham acompanhados dos novos veículos de apoio tipo 100 feitos para operar junto deles e proteger suas áreas vulneráveis. São baseados no mesmo chassi do tipo 100, mas tem canhão automático de 30 mm em vez do de 105 mm e mantém a blindagem reforçada do tipo 100. O Global Times notou no desfile que o novo tanque tipo 100 e o veículo de apoio têm visual futurista, com diversos sensores fotoelétricos na torre e carroceria. Ambos possuem estação de armas remota e sistemas de proteção ativa. Curiosamente, a versão do veículo de apoio não tem míssil antitanque, o que chama atenção para um tanque com canhão de calibre tão pequeno. Uma coisa que o veículo de apoio tem, porém, é um espaço para um drone de asas rotativas ficar na parte traseira do veículo. Isso pode ampliar a consciência situacional entre o tipo 100 e seus veículos de apoio em rede. O mais interessante era o equipamento de cabeça usado pelas equipes. Pareciam usar um headset futurista de realidade aumentada. Parece legal, mas vai saber. Eu me lembro que, em 2018, os russos exibiram um robô de batalha em um fórum de tecnologia, mas havia apenas um cara chamado Boris dentro dele. Após o destaque dos tanques, o canhão de assalto ZTL-11 ganhou o centro das atenções. Essa plataforma de canhão com 8 rodas lembra o Striker americano ou o Centauro italiano. O conceito é sólido. Fornece apoio rápido e manobrável de canhão pesado para a infantaria caso precisem derrubar uma parede ou destruir um bunker. Mas, embora o conceito faça sentido, como vimos com o Striker, a aplicação é meio difícil de entender. Os Strikers foram divididos entre esquadrões de infantaria, colocados em seu próprio esquadrão, usados como força de reação rápida. Nada parecia funcionar. Na Polônia, ideia semelhante foi considerada e depois abandonada pelos poloneses. Se você coloca um canhão grande em um caminhão blindado, ele vira alvo e, por não ser tanque, perde em sobrevivência. O ZTL-11 é baseado no chassi do tipo 08. E isso é interessante. O tipo 08 tem 33 versões diferentes, se você contar a lista na Wikipédia. Ambulâncias blindadas off-road, a nave de caça-tanques e a família tipo 08, incluindo o ZTL-11, são totalmente anfíbios. O impressionante é que, mesmo com o Striker usado pelo exército mais experiente do mundo, é difícil achar utilidade para essa arma. Ainda assim, os chineses têm e exibem. O Norinco ZBL-09 é outra variação da família Type 0809, mas este é um veículo de combate de infantaria. Sua função é levar 7 soldados ao combate, fornecer cobertura e apoio de fogo. Ele tem canhão de 30 mm, metralhadora coaxial de 7,60 e 2 mm e 3 mísseis antitanque. Suporta projéteis de 127 mm na blindagem frontal inclinada e de 7,60 e 2 mm na lateral.
Não é totalmente à prova de balas, mas protege contra armas leves e estilhaços, sendo melhor do que nada. Depois, no resumo do desfile, aparece o obuseiro autopropulsado PLL-09, também da família Tipo 0809, agora na versão de artilharia de campanha. Lembra que falei que os chassis Tipo 08 têm 33 versões? É verdade, são até mais que a Baskin-Robbins. Não há muito o que falar. É o Naringo 8x8 com obuseiro de 122 mm. Vamos em frente. O Exército Popular de Libertação apresentou uma nova geração de veículos de combate aerotransportados sobre lagartas, feitos para lançamento por aeronaves I-20. Os veículos transformam paraquedistas levemente equipados em forças blindadas móveis ao aterrissar, incluindo um transporte blindado com mísseis, lançador de granadas e metralhadora. Também um veículo de combate de infantaria com mísseis antitanque e canhão automático de 30 mm. O novo veículo de assalto aerotransportado era um morteiro sobre lagartas para fogo indireto. Clássico, mas útil quando o inimigo está entrincheirado e fora de visão. Eles compõem uma plataforma modular configurável para apoio de fogo, reconhecimento ou logística, criando equipes autossuficientes com tropas aerotransportadas. Os três contam com blindagem reativa e sistemas de defesa ativa, estações de armas controladas remotamente e consciência situacional aprimorada graças a sensores fotoelétricos avançados. Analistas chineses consideraram a estreia um avanço em mobilidade, sobrevivência e automação, dando às tropas aerotransportadas do Exército Popular de Libertação vantagem blindada atrás das linhas inimigas. A próxima coisa a passar foi uma formação de artilharia de longo alcance. Mas artilharia de longo alcance é artilharia de longo alcance, e isso já faz um século. Os armamentos são a parte mais interessante, mas isso fica para outro dia. Depois da artilharia de longo alcance, chegaram os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes PCL-191, chamados internacionalmente de PHL-16. É relativamente novo, tendo entrado em serviço em 2019. É um sistema montado em um chassi de caminhão 8x8, que opera em baterias de 6 caminhões, cada um com 8 lançadores. Então, uma bateria pode lançar até 48 mísseis em uma salva. A bateria também inclui um veículo de comando e controle, vários caminhões transportadores para recargas, um caminhão meteorológico e veículos de apoio para manutenção ou recuperação, se necessário. Os lançadores são dispostos em 2 fileiras com 4 unidades, ou 2 maiores para mísseis de 750 mm. Esta é uma versão melhorada do arma de repetição, 3 lançador múltiplo de foguetes da Narinco, exportado desde 2010. Pode ser equipado com mísseis variados, como foguetes de 300 mm e 370 mm. Ele pode ser equipado com míssil balístico tático Fire Dragon de 750 mm ou míssil antinávio TL-7B. Os testes com mísseis de 750 mm atingiram cerca de 500 km, ultrapassando o alcance do HIMARS dos Estados Unidos da América. Esta é uma arma formidável e está entre os melhores Multiple Launch Rocket System internacionais. O próximo a entreter Xi Jinping e sua gangue de capangas foi o míssil naval de defesa aérea, da HHQ-9C. Pode ser lançado de navios no mar. Diferente do HAQ-9 comum, tem um novo propulsor. É um derivado da série russa S-300. Também conta com orientação por rastreamento via míssil, track via missile, similar ao sistema do míssil americano MM-104 Patriot, porque provavelmente compraram um de Israel ou da Alemanha para fazer engenharia reversa. O míssil alcança até 300 km e, com orientação copiada dos Estados Unidos da América e Israel, é muito preciso. O míssil mede 68 metros, pesa 2 toneladas e possui motor de combustível sólido de estágio único. Ele também foi amplamente exportado, com Marrocos, Turcomenistão, Uzbequistão, Paquistão e Egito, todos aderindo ao conceito. Muitas armas chinesas têm exportação limitada, então essa deve ser importante. Ela pode abater mísseis balísticos a longa distância e na fase terminal do voo, com desempenho similar ao Patriot PAC-3.
Apesar de não usada em combate pelo Exército Popular de Libertação, sua ampla exportação desde 2001 mostra que é uma arma formidável, principalmente considerando o desempenho do Patriot e a forte inspiração do HQ-9 em seu sistema de orientação. O seguinte foi o HQ-16C. É um míssil interceptador naval de médio alcance, também lançado de terra, derivado aprimorado da família russa Buk. Desenvolvido pela Academia de Ciências de Voo Espacial de Xangai, deve ter alcance superior aos mísseis anteriores. Ele é lançado verticalmente por um sistema a frio, ejetado do canister com gás inerte comprimido, provavelmente nitrogênio. Após o lançamento, usa orientação semi-ativa para atingir o alvo. Depois, veio o HHQ-10A míssil de curto alcance com lançador articulado que aponta direto para o alvo com velocidade surpreendente. Seu lançador comporta 24 HQ-10s, tem tempo de reação de 6 a 8 segundos e lança em até 10 segundos. O míssil utiliza infravermelho por imagem infravermelha por varredura para localizar o alvo e tem alcance de 9 km. O HQ-10 está em serviço desde 2013, mas o desfile do Dia da Vitória do Exército Popular de Libertação marcou a estreia pública da variante A. Ok, agora estamos entrando nas coisas da era espacial. O LI-1 é um sistema de arma a laser de alta energia capaz de operar em navios e em terra. Não sabemos muito, mas armas como Iron Beam em Israel e Trisup na Ucrânia já mostraram isso. Armas a laser têm alta precisão e bom alcance. Não sei muito sobre esse laser, mas um sistema parecido foi testado com sucesso em 2024 em um navio de transporte anfíbio tipo 07, um da Marinha do Exército de Libertação Popular. Muitos países estão desenvolvendo armas de energia concentrada, incluindo os Estados Unidos, Índia, Israel, Ucrânia, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Turquia. Após o L-1, havia 4 mísseis antinávio Igor-Otto, 15 de cruzeiro supersônico, movidos a ramjet e com 4 entradas de ar para alimentar a reação interna. Esta é a primeira vez que vemos esse míssil, então muito pouco se sabe sobre ele. Depois veio o míssil antinávio hipersônico IBJ-19 com motor scramjet, atingindo Mach 10 ou mais. Dizem que ele pode mudar de curso em voo nessa velocidade, mas sou cético quanto a isso. Com o aumento da velocidade, a manobrabilidade diminui. Isso também vale para um míssil balístico antinavio, que abordaremos depois. Novamente, essa é a primeira vez que vemos essa arma, então se sabe muito pouco sobre ela. Sabemos que militares chineses costumam distorcer informações em sua propaganda. O terceiro míssil desse grupo foi o IJ-17, equipado com um planador hipersônico e um estágio de propulsão. A ideia é acelerar o veículo planador a altas velocidades e, após a separação, usar forças aerodinâmicas para guiá-lo até os alvos. Eu não sei qual é a utilidade dessa abordagem. E, novamente, o míssil é totalmente novo, então vamos ter que esperar pela invasão de Taiwan para descobrir, eu acho. O míssil final dessa formação é o aerobalístico IGO-TJ-20. Aerobalístico significa que o míssil segue uma trajetória parabólica, não uma linha reta até o alvo. Ele sobe e desce rápido. Imagine os níveis mais difíceis de Angry Birds, certo? Alega-se que ele pode manobrar até o impacto, mas em velocidades hipersônicas, isso é quase impossível. Ficaria surpreso se alguém tivesse resolvido esse problema. 4 mísseis usam abordagens distintas para o mesmo desafio de afundar um navio de guerra. De todos eles, acredito que o IJ-15 seja o mais realista. Os outros parecem um pouco exagerados, mas, olha, eu não sou nenhum cientista de foguetes. Depois vieram as armas subaquáticas, começando com o torpedo menor AMB-012. É uma resposta aos avanços na tecnologia de submarinos, permitindo que os subs operem em águas rasas próximas à costa. Foi projetado para lançamento por aviões e navios. Provavelmente vai substituir o antigo torpedo leve IDOU-7 que está em uso desde, os anos 90. Depois, o plano mostrou outro torpedo leve, agora com assistência de foguete. O AJC-015 é lançado de um canister no convés e deve ser usado na corveta, tipo 05-6A, e fragatas, tipo 05-4A e B, que já tem o canister instalado. Parece provável que ele também possa ser lançado de um avião.
O AQA-010 é um torpedo pesado de 533 milímetros para submarinos da Marinha Chinesa, projetado para substituir o torpedo EAPU-6 atualmente usado. O último torpedo da lista, na verdade, não era um torpedo. O AQS-003A é uma mina móvel subaquática em formato de torpedo, lançada de tubo de 533 milímetros, semelhante à mina móvel americana Mark 67. Foram apresentados 6 sistemas de mísseis antiaéreos com diferentes capacidades. O primeiro foi o Sistema de Defesa Terminal, HQ-11. O HQ-11 é um sistema de curto a médio alcance, com 8 lançadores verticais de mísseis FM, 3001 canhão Gatling, tipo 1130, para apoio próximo. Os mísseis alcançam cerca de 30 km contra aeronaves e 20 km contra mísseis, usando orientação inercial por comando e busca ativa por radar. O sistema está em um chassi 8x8 e inclui um caminhão com radar de matriz em fase rotativa. É muito parecido com o Pantsir S-1 russo, embora o Pantsir combine o radar para formar apenas um caminhão que pode operar de forma independente. Depois temos o HQ-9C, que já mencionamos, e sua versão naval, o HQ-9C. O HQ-9C é montado em caminhão. Cada veículo de 8 rodas tem 4 lançadores que ficam na vertical para disparo. O HQ-9C também não possui um estágio de propulsão adicional como sua versão naval. E como não temos muito o que dizer sobre o foguete em si, podemos falar sobre de onde vieram, originalmente, os mísseis antiaéreos chineses desenvolvidos internamente. O moderno programa de mísseis antiaéreos da China começou nos anos 1950 com ajuda soviética e fornecimento dos sistemas S-75 da Vina, Société Anonyme 2, usados para derrubar o U-2 de Gary Powers nos Montes Urais. A cisão sino-soviética nos anos 1960 interrompeu o fornecimento, forçando Pequim a copiar e adaptar os projetos do Société Anonyme 2 por décadas. Sob o nome Hongqi, ou HQ, ou Série Bandeira Vermelha, é daí que todos os mísseis que estamos discutindo tiram seus nomes. O progresso foi lento e afetado por agitações políticas na Revolução Cultural, mantendo a China atrás da tecnologia de defesa aérea soviética e americana. Na década de 1990, com acesso à tecnologia russa, a China iniciou a modernização para o HQ-9, unindo elementos do S-300, melhorias próprias e tecnologia ocidental copiada. Ok, agora de volta ao programa. Em seguida, vimos o sistema de mísseis HQ-20, que é um sistema montado em caminhão capaz de transportar pelo menos 8 mísseis interceptores menores. É a primeira vez que ele aparece em público e lembra a série HQ-9, porém com mísseis mais finos. Pouco se sabe sobre esses sistemas, mas analistas apontam que é de médio alcance, entre o HQ-11 e o HQ-22. Vamos discutir isso a seguir. O HQ-22 em operação desde 2019 é um sistema de médio a longo alcance, com mísseis FK-3 atinge 100 km ou até 170 km com o HQ-22. É similar aos sistemas Patriot dos Estados Unidos da América, que usam mísseis PAC-2 ou PAC-3 conforme o alcance desejado. Uma bateria HQ-22 tem de 4 a 8 lançadores e um caminhão de comando com radar capaz de rastrear até 6 alvos simultaneamente. O míssil usa orientação por radar semi-ativo, mas pode alternar para comando pelo caminhão de radar quando há muita interferência. Em 2019, a Sérvia adquiriu várias unidades do HQ-22, o primeiro sistema de mísseis chinês exportado para a Europa. Em 2021, a Índia relatou que unidades chinesas HQ-22 haviam sido implantadas perto da fronteira de Ladakh. Fale sobre vizinhos amigáveis. Depois do HQ-22, vamos entrar em alguns mísseis antibalísticos muito interessantes, começando pelo HQ-19. O HQ-19 é a próxima geração de mísseis antibalísticos, ou míssil antibalístico, e sistema anti-satélite ou anti-satélite da China. Versão avançada do míssil superficiar de longo alcance HQ-9. Desenvolvido pelo programa 863 nos anos 1990, foi testado com sucesso em 1999, confirmando sua capacidade de atingir alvos em altas altitudes e velocidades. O sistema começou a operar de forma limitada em 2018 e foi apresentado ao público no Zhuhai Air Show 2024.
Projetado para interceptar mísseis balísticos de alcance médio e intermediário nas fases intermediária e terminal, até 200 km de altitude. O HQ-19 é considerado comparável ao sistema THAAD dos Estados Unidos da América e, segundo relatos, é capaz de atuar contra ICBMs e satélites de órbita baixa. O sistema usa radar e infravermelho, com motor foguete de 2 estágios e pulso duplo, atingindo impulso específico de cerca de 260 segundos. O míssil utiliza um veículo de impacto cinético direto construído com compósitos de fibra de carbono, capaz de suportar até 60 Gs durante as manobras. O tema das forças G será discutido depois, então lembre-se dos 60 Gs. Em junho de 2025, o Paquistão anunciou planos de adquirir o HQ-19, destacando o interesse internacional na tecnologia antimísseis chinesa. O próximo míssil antibalístico apresentado foi provavelmente o item mais interessante do desfile para mim, o HQ-29. O HQ-29 é um míssil de 75 metros projetado para interceptar mísseis balísticos no espaço, antes de reentrarem na atmosfera. Alcance relatado superior a 500 km. Ele é aproximadamente comparável ao IRM-161 SM-3 Bloco 2A, utilizado pelos Estados Unidos para defesa antimísseis balísticos de meio de curso ou potencial caça a satélites. Há poucas informações sobre o míssil, mas levar batalhas ao espaço é algo profundo. Há 100 anos o carro era novidade e pessoas rurais ainda usavam carroças com cavalos. É impressionante o quanto avançamos tão rapidamente, e nosso estilo de guerra reflete isso. Mesmo sendo armas de guerra, sinto orgulho genuíno da minha humanidade. Após os mísseis, vimos o veículo Dongfeng Mengshi, semelhante a um Humvee, mas com 6 rodas e laser de 10 kW. Depois, mostraram o caminhão de defesa aérea tipo 625, equipado com canhão rotativo de 25 mm e mísseis Manpad para proteger contra alvos aéreos pequenos ou próximos. Depois, apareceu o FK-3000, um caminhão de defesa aérea maior com um canhão automático de 30 mm e até 96 pequenos mísseis superfície-ar. Depois, outro laser de 50 kW e, por fim, caminhões com grandes matrizes em formato de waffle sobre eles. Foram anunciados como armas de micro-ondas de curto alcance capazes de neutralizar drones em uma área sem mira específica. Esse foi o último sistema antiaéreo. Agora vamos analisar outro feito incrível da engenharia humana. Depois, uma procissão de sistemas avançados, autônomos e não tripulados passou pelas arquibancadas. Grande parte da tecnologia parecia aspiracional e ainda em desenvolvimento. O governo chinês afirma que todos esses sistemas já estão em operação, até onde podemos confiar. O primeiro sistema não tripulado que vemos se chama ZRI-222. Pequeno robô de combate com esteiras, cerca de 1,5 metro, equipado com metralhadoras e mísseis. Depois vinha o ZRZ-100, um pequeno tanque de 8 rodas com torre e metralhadora. Ele se parece muito com uma miniatura do carro blindado Puma que os alemães usaram na Segunda Guerra Mundial. Atrás dele vinha um veículo de desminagem sobre esteiras um pouco maior e não tripulado. Por fim, o utilitário CWB-221, uma plataforma de 6 rodas com topo plano. Carregando um quadricóptero relativamente grande e ladeado por 2 cães robôs, que são usados para reconhecimento em terrenos difíceis. Pouco se sabe dessas armas, mas a Ucrânia teve sucesso com tanques robôs pequenos, mostrando que o conceito é sólido. Depois surgiram as armas navais não tripuladas, lideradas pelo HSU-100, submarino de 15 metros sem torre de comando. Ele tem sensores e antenas retráteis, provavelmente usados para coleta de inteligência e reconhecimento. Atrás, havia uma embarcação de patrulha não tripulada, cujo nome não conhecemos. Há espaço traseiro para sensores, como sensor passivo para submarinos ou sonar ativo para minas. O último sistema marítimo não tripulado apresentado foi o AJX-002. Tem o comprimento do HSU-100, mas é bem mais estreito. Comentaristas chineses apontaram que ele provavelmente utiliza tecnologia de propulsão por jato de bomba para reduzir sua assinatura acústica e destacaram os lemes em forma de cruz. Provavelmente para realizar manobras apertadas no fundo do mar. Ele não possuía os sensores e a antena do HSU-100. Depois dos veículos navais não tripulados, surgiram os vantes aéreos.
iniciando pelo GJ-21, um grande drone com design futurista de asa voadora. É um drone de ataque ao solo com corpo sem cauda e uma forma que parece muito furtiva. É uma atualização do design GJ-11. Espada afiada que voou pela primeira vez em 2013. Temos mais informações confirmadas sobre o GJ-11. Tem saída de motor coberta e canalizada para o turbofan. 2 compartimentos internos de armas e envergadura de 14 metros. Depois veio o Chengdu GJ-2, um modelo já conhecido por todos nós. Ele lembra um drone Reaper americano e tem as mesmas funções de patrulha, vigilância e ataque terrestre com vários mísseis e foguetes. Não é surpresa, e está em serviço com o Exército Popular de Libertação desde 2017. Atrás dele vieram 4 caças não tripulados de vários tipos. O tipo A é asa lambda sem cauda, tipo B é asa delta sem cauda e tipo D é asa delta com cauda inclinada. Com capacidade tripulada e não tripulada, serve como multiplicador de força em combate e pode ser direcionado pela equipe humana para atacar alvos. O Ocidente possui o Programa de Desenvolvimento Avançado de Wingman Leais, que resultou no Boeing NQ-28 Ghostbat. O último caça não tripulado visto foi o tipo E, com asas inclinadas, cauda varrida e integração homem-máquina. A mais recente tecnologia de voo não tripulada foi um helicóptero sem nome, provavelmente usado para reconhecimento, patrulha e ataque, semelhante ao M48 Fire Scout americano. Após treinamentos em logística e manutenção, podemos retornar ao nosso local de origem. Olhando para os mísseis, o primeiro grupo de mísseis era composto apenas por mísseis de cruzeiro, começando pelo CJ-20A. É uma versão atualizada do míssil de cruzeiro subsônico lançado do ar, CJ-20, sobre o qual sabemos mais. O CJ-20 alcança mais de 2.000 km e é usado para ataques terrestres. Ele usa navegação inercial por satélite, correspondência de contorno do terreno e mapeamento digital na fase final. Ele é lançado de um bombardeiro Xi'an H-6, o único em serviço na China. Segundo a Aliança de Defesa contra Mísseis, cada bombardeiro pode levar 6 desses mísseis. Não sabemos se ele é capaz de transportar ogivas nucleares ou não, já que o Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos da América diz que sim, e o Centro Nacional de Inteligência Aeroespacial diz que não. De qualquer forma, 2.000 quilômetros é uma distância longa, especialmente quando você considera o alcance de 3.000 quilômetros do bombardeiro H-6 que está transportando o míssil. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva criar um canal. Mas se você já pensou em começar um canal no YouTube ou um canal sem mostrar o rosto, como este aqui, bem, agora é o momento perfeito. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais canais novos e pequenos do que nunca. Mas tenho certeza de que muitos de vocês têm dúvidas sobre como começar e como fazer um canal crescer. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um treinamento intensivo totalmente gratuito. Então, se você é alguém que tem interesse em começar seu próprio canal no YouTube, você pode se inscrever nesse bootcamp clicando no link na descrição ou na tela em Inscreva-se agora. Porque, infelizmente, diferente dos vídeos do YouTube, o bootcamp é como uma chamada no Zoom, então é limitado a apenas 100 pessoas. Certo? Vamos voltar ao vídeo. O próximo foi o Igor J-18C, que é complicado. É um planador antinávio com asas curtas, alcance de cerca de 540 km e voa até o alvo a Mach 0,8. Na fase final, ele atinge Mach 3 antes do impacto, usando navegação inercial e o sistema chinês Baidu para localizar o alvo. Ele é baseado no míssil russo Kalibr, que causou tantos danos na Ucrânia. O mais surpreendente é que essa variante foi feita para ficar oculta em um container de carga. Há também o CJ-1001 Scramjet atmosférico, que atinge velocidades hipersônicas contra navios ou outros alvos móveis. Não sabemos muito sobre ele.
O especialista militar chinês Xiao Yonglin disse ao Global Times que o CJ-1000 é uma versão melhorada do CJ-100 revelado em 2019. De acordo com o especialista, devido à sua alta velocidade e manobrabilidade, o CJ-1000 seria empregado para atacar alvos de alto valor, fortemente defendidos e sensíveis ao tempo. Agora começamos a coleção de mísseis hipersônicos pelo ICU-J-21, o míssil balístico antinavio hipersônico chinês. Ele entrou na Marinha do Exército de Libertação Popular em 2022 e a versão aérea KD-22 surgiu em 2024. Segundo o Exército Popular de Libertação, ele atinge Mach 6 no trajeto intermediário e Mach 10 na fase final. Tem alcance de 1.000 a 1.500 quilômetros e usa navegação inercial e buscadores radar infravermelho. Primeiro usado nos destroyers, tipo 055, com lançamento vertical, o bombardeiro H-6 pode levar até 4 mísseis KD sob as asas. O DF-17, com 11 metros, alcança altas velocidades e libera o planador DF-ZF rumo ao alvo. Essa arma deve ser usada no primeiro ataque em conflitos na primeira cadeia de ilhas, enquanto as defesas aéreas estiverem ativas. Segundo uma fonte militar dos Estados Unidos da América, ela é muito ágil, mesmo em velocidades de até Mach 10. Os oficiais destacaram sua precisão, capaz de atingir alvos a poucos metros. O DF-26 é um poderoso míssil balístico chinês de médio alcance, chamado Matador de Guam, por poder atingir bases dos Estados Unidos da América em Guam com ogivas convencionais ou nucleares. Ele tem um alcance de 4.000 quilômetros e um design de combustível sólido de 2 estágios. Com cerca de 14 metros de altura e pesando aproximadamente 20 toneladas, ele é lançado a partir de lançadores montados em caminhões. O sistema de carga modular do DF-26 permite que os operadores utilizem qualquer tipo de ogiva, dependendo da missão. O DF-26B, variante antinávio, pode atingir embarcações em movimento com orientação terminal. A produção da China deve chegar a 250 lançadores operacionais em 2024, com mais previstos. Isso é central na estratégia de negação de área do Exército Popular de Libertação no Ásia-Pacífico. Analistas consideram esse um dos mísseis mais perigosos da China, capaz de ataques precisos e de dificultar a defesa dos Estados Unidos da América em conflitos. Eu não tenho tanta certeza sobre a afirmação de que ele pode atingir um navio em movimento, embora eu tenha ficado um pouco cético quando ouvi essa afirmação algum tempo atrás. Fiz os cálculos e vi que uma correção de curso de 10 km equivale ao deslocamento imediato de um porta-aviões após um lançamento. Já que, obviamente, leva tempo para subir ao espaço e tempo para descer. Descobri que a Mach 10 no ar mais denso da atmosfera, uma aleta de 1 metro, sofre cerca de 240 kg de força. E o DF-26 está indo a Mach 20. A mira precisa em um navio em movimento com só 76 metros de largura me parece um pouco de exagero. Estava usando números gerais, como 10 minutos ao espaço e 10 quilômetros de movimento aleatório. Esses números são quase precisos para esse cálculo. Depois, há 5 mísseis nucleares, JL, um JL-3DF-60 e um DF-31BJ e DF-5C. O desfile do Dia da Vitória de 3 de setembro foi a primeira vez que vimos o JL-1. É o primeiro míssil balístico lançado por via aérea com capacidade nuclear reconhecido publicamente pela China, completando sua tríade de entrega por terra, mar e ar. Instalado no bombardeiro H-6, o JAL, um derivado sólido de 2 estágios da série DF-21, tem 2 possíveis configurações, cone duplo ou veículo planador hipersônico. Seu alcance efetivo é de até 8.000 quilômetros, ampliando muito o raio de ataque da China devido à altitude e velocidade da aeronave hospedeira. O JL-3 é o míssil balístico de terceira geração lançado por submarinos na China. Agora está nos submarinos Jin tipo 094A, cada um com 12 JL-3. Com planos futuros para o mais furtivo, tipo 096. Isso representa uma atualização significativa em relação ao antigo JL-2. Testado pela primeira vez entre 2018 e 2019 e oficialmente equipado nos submarinos até 2022, foi revelado publicamente no desfile do Dia da Vitória de 2025. Ele utiliza um lançamento a frio para ser impulsionado para fora de seu canister antes de ser acionado.
Com um alcance estimado entre 9.000 e 12.000 quilômetros, o JL-3 pode atingir o território continental dos Estados Unidos da América ou a Europa a partir de águas protegidas próximas à China. Relatos indicam que ele carrega de 3 a 5 ogivas ou contramedidas independentes. Guiado por sistemas astro-inercial e satélites Baidal, a navegação astro-inercial é um tema interessante que devemos abordar em breve. Isso muda a estratégia nuclear marítima da China, já que sua frota de submarinos é bem menor que a dos Estados Unidos da América e da Rússia. Ela possui 6 submarinos, tipo 94S, cada um com 12 mísseis. Embora 72 mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares pareçam muitos, e de fato são, a Rússia tem 13 submarinos lançadores de mísseis balísticos, cada um com 16 mísseis, somando 208. Em algum lugar submerso, os Estados Unidos também estão armados assim. Apesar do rápido avanço na construção de submarinos, a China ainda está distante das principais potências mundiais nesse quesito. Por isso, ter uma arma de longo alcance é importante para eles, já que o mundo é um lugar tão grande. O DF-61, com mais de 20 metros, chegou em um transportador de 16 rodas. Ele provavelmente substitui o DF-41. Não sabemos quais melhorias foram feitas. Acredita-se que o DF-61 alcance de 12.000 a 15.000 km/h e transporte múltiplos veículos de reentrada com alvos independentes. Ele se torna equivalente ao Minuteman III dos Estados Unidos da América ou ao RS-24 Yaris da Rússia. O novo DF-61 é parecido em tamanho e implantação com o DF-41. Ambos deixam as extremidades fora dos grandes canisters. Isso sugere um sucessor evolutivo ou projeto paralelo para diversificar o arsenal nuclear da China. Analistas especulam que ele pode superar o DF-41 em alcance, carga, flexibilidade ou sobrevivência, embora suas especificações sejam secretas. Sua aparição ao lado dos mísseis lançados por submarino JL-3 e do JL-1 lançado por via aérea destaca a ameaça que Xi Jinping está fazendo ao mundo. Ele quer restaurar um mito do Império Chinês com ele como o centro da história. É adequado que ele tenha visto todo o espetáculo, assim como Putin, que compartilha das mesmas ilusões. Que a história está errada e que eles vão consertá-la. Outro destaque do desfile da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular foi o DF-31BJ, outro foguete gigante. Embora seja um pouco menor que o DF-61, ainda é um foguete grande. O antigo DF-31 tinha 15 metros de altura, pesando 42 mil quilos, mas o novo foguete é muito maior, quase do tamanho do DF-41. As designações B e J provavelmente indicam que se trata de uma atualização de como ele é armazenado. O míssil é mantido em silos de lançamento, que se espalham por Yumin e Hami, onde centenas estão sendo construídos. Isso acompanha o aumento dramático na produção de mísseis que vem ocorrendo ao mesmo tempo. Esses avanços, junto com muitos outros desenvolvimentos militares que o Exército Popular de Libertação não pôde exibir em desfiles, têm preocupado os analistas ocidentais. O míssil exibido era provavelmente a tecnologia mais antiga apresentada pela China, mesmo sendo uma versão atualizada. Era o gigantesco DF-5C, desmontado em partes. Não há veículo capaz de transportar o míssil inteiro, apenas transportadores de rastos usados em lançamentos espaciais. Com quase 35 metros e 200 toneladas, o modelo básico está em serviço desde 1980. A versão C aprimorada pode lançar 12 ogivas separadas de 1 megatonelada cada. Agora, 1 megatonelada pode não parecer muito. Para comparar, a bomba Little Boy, que destruiu Hiroshima, tinha 0,015 megatoneladas. Imagine 12 ogivas nucleares viajando a Mach 22. Cada uma tinha 66 vezes o poder da bomba de Hiroshima. Realmente assustador. E agora que estamos todos completamente assustados, vamos pegar nossos binóculos porque o show aéreo está prestes a começar. Primeiro, uma formação de helicópteros Z-20 trouxe as bandeiras do Partido Comunista Chinês, da China e do Exército Popular de Libertação. Falamos do helicóptero e das bandeiras. Ao lado dos Z-20 havia 2 helicópteros de ataque Chengdu Z-10, já mencionados. Depois dos Z-20 e Z-10 helicópteros, Harbin Z-19 sobrevoaram, formando o número 80.
Comemora-se o 80º aniversário do fim do Teatro do Pacífico e da Segunda Guerra Mundial. Se o Z-10 é o Apache chinês, o Z-19 é o Cobra chinês. Helicóptero de ataque e reconhecimento com assentos em tandem, criado para substituir o Harbin Z-9, que era um Eurocopter Dauphin fabricado sob licença. Primeiro voo em 2011. Entrou em serviço em 2012. Equipado com 2 motores turboeixo WZ-8, tem rotor principal de 4 pás e rotor de cauda carenado, que acho muito legal. Sua aviônica conta com radar de tiro no mastro, torre no nariz com forward looking infrared, câmera de televisão telêmetro a laser e visores avançados no capacete. Apesar de pequeno, o helicóptero é muito blindado. As armas são levadas em asas curtas e podem incluir mísseis, HGOJ-8T Ilptri, 90 canhão de 23 mm foguetes, entre outros. O Z-19 não tem canhão interno no nariz ou alto canhão, como o Z-10, algo incomum em helicópteros de ataque. Existe uma variante de exportação, o Z-19E, que voou pela primeira vez em 2017, com maior interesse de exportação e melhorias de acordo com a demanda de clientes internacionais. Mas, atualmente, ele é operado apenas pelo Exército Popular de Libertação. A formação final de helicópteros também levava faixas. Desta vez, diziam: a justiça, a paz e o povo prevalecerão. Um trio de Z-8LIs as carregava, escoltados por 2 Z-20Ts em formação. A primeira formação de aeronaves sem rotor a voar foi o Grupo de Alerta Aéreo Antecipado e Controle, liderado por um Chunxi KJ-500. O KJ-500 é a terceira geração de alerta aéreo antecipado da China, em serviço desde 2015. Ele usa um radar varredura eletrônica ativa fixo de 3 painéis em um radome dorsal acima do avião. Ele pode permanecer em voo por cerca de 12 horas, e seu radar é capaz de rastrear de 60 a 100 alvos simultaneamente dentro de um raio de 470 quilômetros. Recentemente, ele fez sua primeira viagem internacional nos exercícios Águias da Civilização 2025 no Egito. Depois, chegou um KJ-600 AEW-C. É um avião de observação bimotor turbohélice que se assemelha muito ao americano E-2 Hawkeye. Projetado para porta-aviões, voou pela primeira vez em 2020 e foi oficialmente apresentado no desfile. Com sua eletrônica delicada e radar, ele precisará do lançamento suave da catapulta eletromagnética da classe Fujian e provavelmente não pode decolar em rampa. Então, é uma aeronave voltada para o futuro, não uma tecnologia atualmente em uso. Ao lado dos aviões AEW e C estavam os caças J-16 e J-15T. O Shenyang J-16 é o caça multifunção de geração 4,5 da China, com 2 motores e assentos em tandem, baseado no Su-30MKK. Sem dúvida, um dos aviões mais bonitos do céu. Em serviço desde 2015 e 2016, tem melhorias modernas sobre o Su-30 padrão. Isso inclui componentes de fuselagem em material composto, revestimento absorvente de radar, um radar varredura eletrônica ativa robusto com varredura eletrônica ativa e sistemas de visor montado no capacete. Ele possui 2 turbofans WS, 10 ponto essencial dessa história. Nem todos os J-16 estão equipados com o motor WS-10B, que é capaz de vetoração de empuxo. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular ainda usa muitos aviões com WS-10A que não têm essa capacidade, essencial em manobras fechadas e em baixa velocidade. A velocidade permanece a mesma, podendo atingir Mach 2 com qualquer pacote de motores. Equipado com canhão de 30 mm e 12 pontos externos, transporta cargas muito pesadas, incluindo mísseis Arar-PL-15 de longo alcance, antinavio, antirradiação, bombas de precisão e foguetes. Há também o J-16D variante Suppression of Enemy Air Defenses, de guerra eletrônica, que troca o rastreamento infravermelho e canhão por sistemas eletrônicos internos e pods nas asas para suprimir defesas aéreas inimigas. Relatórios operacionais indicam que seu alcance real em uso total está aquém do ideal. O reabastecimento aéreo ocorreu de maneira incomum perto do território chinês, mostrando limitações de autonomia em combate. Analistas consideram o J-16 um potente cavalo de batalha.
Ele não é furtivo como o J-20, mas talvez seja mais útil em ataques sérios, graças à sua grande capacidade de carga e configurações flexíveis. O Shenyang J-15 Tubarão Voador é o primeiro caça embarcado desenvolvido na China. Lançado em 2013, foi desenvolvido pela Shenyang Aircraft Corporation, com base em um protótipo russo Su-33, adquirido da Ucrânia pelo governo chinês. Ele tem uma velocidade máxima de Mach 2 e pode transportar até 6.000 quilos de armamentos, incluindo mísseis AR-AR, PL-8 e PL-12. A aeronave tem controle de voo fly-by-wire e estrutura reforçada. Para suportar o estresse das operações em porta-aviões, o J-15 foi implantado nos porta-aviões da China, incluindo o Liaoning e o Shandong. O J-15T do desfile é uma versão melhorada, apresentada em 2016 e lançada oficialmente em 2024. O J-15T traz radar novo compatível com mísseis AR avançados como PL-10 e PL-15. O cockpit da aeronave conta com um visor frontal aprimorado e controles melhores para auxiliar nos lançamentos por catapulta, que se tornarão comuns assim que a classe Fujian estiver em operação. Ela foi adaptada para decolagem por catapulta e recuperação por parada, ou catabar. O grupo especialista foi o próximo a voar, todos usando a fuselagem do Shanxi UAS-9 avião, de transporte com 4 turbohélices. Incluíam variantes anti-submarino, de inteligência e guerra eletrônica, escoltadas pelos J-16S. Após os I-9S vieram um Xi'an Dig-20A e um Gi-20B. São aviões de carga grandes, semelhantes ao Globemaster americano, mas com capacidade menor, 66 contra 77 toneladas. Depois vimos os bombardeiros. A China fabrica apenas o Xi'an H-6, versão licenciada do Tupolev, 16 soviético que evoluiu muito além do projeto original de 70 anos. As versões apresentadas no desfile foram K, J e N. O H-6K modernizado tem motores turbofan, estruturas em material composto, radar aprimorado no novo nariz e pode levar até 6 mísseis de cruzeiro, CJ-10A, trocando armas antigas e vidros. O H-6J, versão naval do H-6K, é usado pela Marinha do Exército de Libertação Popular. O H-6N aumenta o alcance da plataforma ao adicionar reabastecimento aéreo e lançamento de mísseis balísticos, evidenciado por sua sonda distinta. Depois vieram aviões-tanque e, por último, os caças. O primeiro caça era a versão de guerra eletrônica do J-16, o J-16D. Ele remove o canhão interno e os sistemas de busca e rastreamento infravermelho, para economizar peso e espaço para sistemas eletrônicos avançados. Ele possui pods nas pontas das asas e sob as asas, provavelmente com antenas de matriz ativa para bloqueio de radar e vigilância eletrônica. Possui sensores no radome de nariz modificado e pode usar mísseis anti-radiação como o LD-100, sendo o equivalente mais próximo ao Guerra Eletrônica, 18G dos Estados Unidos da América na PLA, Growler. Em seguida, veio uma formação de variantes do J-20, como o J-20, o J-20A e o J-20S. O J-20 Dragão Poderoso é o primeiro caça furtivo operacional da China, desenvolvido pelo Grupo Industrial de Aeronaves de Chengdu para a Força Aérea da PLA, como uma plataforma de superioridade aérea multifunção de longo alcance. O J-20, lançado em 2017, tem a aerodinâmica Canard Delta, fuselagem com compartimentos internos de armas e usava motores russos AL-31FM-2. Se a China tem uma grande fraqueza em sua aviação, é o seu programa de motores. Redesenhos frequentes com motores terceirizados, baixa durabilidade e desempenho fraco afetam seus motores desde o começo do desenvolvimento dos caças. O motor russo foi depois trocado pelo WS-10C nacional e continuaremos atentos a isso. O J-20, visto pela primeira vez em 2019, traz melhorias como motores WS-10C, com vedoração de empuxo para mais manobrabilidade. Forma furtiva melhorada com entradas de ar e superfícies redesenhadas, além de aviônicos atualizados, aproximando a aeronave ao desempenho de quinta geração. Embora muitos analistas a considerem mais como uma geração 4,5,
O J-20S, revelado em 2021, é o primeiro caça furtivo de 2 assentos do mundo. O segundo tripulante gerencia o esquadrão, opera eletrônicos, guerra eletrônica ou controla veículos aéreos de combate não tripulados. No desfile, o último caça visto é o J-35. É o segundo caça de quinta geração da Shenyang Aircraft Corporation e o candidato do Exército Popular de Libertação a caça furtivo naval bimotor. O design se destaca pela fuselagem furtiva com baias internas de armas, torre de sensor eletroóptico no queixo, painéis em formato de serra e bicos de escape serrilhados para maior furtividade. A mídia estatal chinesa e imagens do programa disseram que há espaço para até 6 mísseis. Análises abertas notam mudanças nos motores e na fuselagem entre protótipos. Os testes de voo seguiram em 2024 e 2025, mas o avião lembra muito um F-35. Ao analisarmos o desfile, percebemos muita propriedade intelectual recuperada de destroços, comprada no mercado negro ou roubada. O J-15 existe porque os chineses fizeram engenharia reversa em um Su-27 e depois não puderam mais comprar os aviões encomendados. Compraram um Su-33 quebrado da Ucrânia e fizeram engenharia reversa nele. Isso nos leva ao nosso último ponto: espionagem industrial chinesa. Sobre espionagem industrial. Promotores dos Estados Unidos da América obtiveram a confissão de Su Bin, cidadão chinês, por conspirar para invadir empresas de defesa dos Estados Unidos da América e roubar dados sensíveis de aeronaves. O Departamento de Justiça e o FBI dizem que Su trabalhou com co-conspiradores para obter e traduzir arquivos técnicos protegidos relacionados a várias plataformas dos Estados Unidos da América, incluindo os C-17 aviões de transporte e caças furtivos, F-22 e F-35, e que ele enviou os materiais a contatos militares e da aviação chinesa. Su se declarou culpado em março de 2016 e foi sentenciado nos Estados Unidos da América. O governo dos Estados Unidos da América citou esse caso como exemplo do envolvimento do Exército Popular de Libertação com a propriedade intelectual aeroespacial. Em relação ao J-35, autoridades dos Estados Unidos da América e comentaristas destacaram que casos como o de Su Bin fazem parte de um padrão mais amplo de espionagem cibernética e de cadeia de suprimentos chinesa documentado na última década. Isso forneceu à China dados de engenharia, protocolos de teste e documentos de design que aceleraram materialmente as curvas de aprendizado dos programas chineses. Nesse desfile, vimos tecnologias impressionantes, mas quanto disso é realmente chinês?